35 mil decisões. É o que o Google e a Cornell University descobriram que o nosso cérebro faz todos os dias. Imagine, desde a hora que você acorda e começa a pensar, será que eu vou ficar um pouquinho mais na cama? Será que eu vou dormir um pouquinho mais? O que eu vou comer? Que roupa eu vou vestir? Qual caminho eu vou fazer? Todas essas decisões que parecem pequenas são micro decisões que ao longo do dia vão se acumulando, chegando até a 35 mil. E óbvio que para muitas pessoas, esse monte de pequenas decisões vai se sobrecarregando a ponto de consumir a energia mental e ao final do dia se sentir cansado e exausto, sem às vezes nem ter feito nada muito grandioso. Isso porque o nosso cérebro, ele é feito para automatizar processos e para fazer as coisas com o menor esforço possível. E se você tem uma rotina que é um pouco caótica, que é desorganizada, você vai fazer com que o seu cérebro fique o tempo todo trabalhando e se esforçando para tomar essas decisões. Agora, se você consegue ter uma rotina mais equilibrada e consegue ter várias dessas decisões que a gente tem que tomar ao longo do dia, de certa forma automatizadas ou simplificadas e melhor organizadas, você vai perceber que você consegue trazer leveza para o seu cérebro e colocar muito mais foco e atenção no que importa, que é a sua qualidade de vida. Se você se interessa em saber um pouco mais sobre como sair da sobrecarga, como organizar melhor o seu tempo e a sua vida com autoconhecimento, com autocuidado, nos 4 níveis, físico, mental, emocional e espiritual, fica aqui que esse vídeo hoje vai explicar para você um pouco mais sobre como nós conseguimos então sair desse lugar de fadiga decisional e entrar num lugar de viver com um pouco mais de leveza, clareza e autenticidade. Mas antes de começar, quero relembrar que sou Giane, empresária, mentora de autoconhecimento e metafísica e apaixonada por estudar espiritualidade ecumênica. E acredito que nós não somos esse corpo. Nós somos, sim, uma consciência espiritual habitando aqui a matéria. E que quanto mais a gente se torna consciente daquilo que o nosso corpo, daquilo que a nossa mente, daquilo que as nossas emoções estão fazendo e sai do piloto automático, muito mais a gente tem alegria de viver e propósito. Vamos falar um pouquinho sobre essa nossa vida moderna, né? Nós mulheres aqui temos agora um paradoxo, porque a gente tem uma vida onde a gente tem muito mais liberdade, mas ao mesmo tempo a gente está completamente sobrecarregada. A gente tem muito mais informação e muito mais opção. Lembra quando a gente era criança, que nem existia ainda celular, não existia internet, em que a gente tinha muito menos escolhas? As nossas limitações estavam ali nos nossos vizinhos, nos nossos arredores. O máximo que a gente fazia, muitas vezes, era uma viagem para outro lugar, onde a gente expandia um pouco mais e conhecia coisas novas. E a nossa rotina era muito previsível e muito tranquila. Agora, com toda a tecnologia da informação, a gente tem uma gama de opções disponível. Antes a gente via só na novela um ator ou uma atriz usando alguma coisa e aquilo era muito diferente, muito distante de ser atingido. Hoje a gente tem a possibilidade de adquirir tudo que a gente quiser, tá tudo fácil, tá tudo simples, tá tudo na mão. Mas ao mesmo tempo que a gente tem essa alegria de poder conhecer novos mundos, conhecer novas culturas, poder consumir coisas novas e ter acesso a novos confortos mesmo, junto com isso vem uma sobrecarga. Por quê? Porque é tanta coisa para a gente decidir, é tanta informação para a gente consumir, que a gente acaba ficando desestruturada internamente por conta de sobrecarregar o nosso cérebro, né? Então você não está cansada muitas vezes de fazer tanta coisa, mas você está cansada de precisar decidir o tempo todo. Veja na rotina de uma mulher de 30, 40 anos de idade, né, que tem filhos, que tem família, que tem trabalho, que tem uma vida própria, mas tem uma vida de outras pessoas também, que tem que cuidar e que tem que zelar.
São milhares de microdecisões ao longo do dia. Por isso que muitas vezes você explode com seu filho, por isso que muitas vezes você não tem energia para estar com o teu marido, muitas vezes você não tem energia para fazer um exercício físico ou para cuidar de você. Porque você começa o seu dia fazendo um monte de pequenas perguntas, né? Será que eu vou por aqui? Será que eu vou por ali? O que será que eu respondo para essa pessoa no WhatsApp? O que eu vou colocar de cardápio do almoço da semana? O que eu compro no supermercado? Cada decisão que você tem que tomar, ela vai fazendo com que você muitas vezes viva menos de tanta coisa que você precisa se sobrecarregar para decidir. E esse vídeo de hoje eu quero ensinar para você algumas formas de você otimizar a tua vida para decidir menos e viver mais. Então agora eu quero falar com vocês sobre essa sobrecarga invisível que muita gente não se atenta, que não percebe. Às vezes até você vai falar, eu queria praticar autoconhecimento, eu queria colocar uma rotina de autocuidado, mas eu não consigo, porque minha rotina não deixa, porque eu estou cansada, porque eu estou estressada. Eu entendo, eu já estive nesse lugar. E quando a gente estuda um pouquinho como funciona o nosso cérebro e neurociência, a gente consegue trazer para a matéria algumas ideias de como otimizar a tua vida para sair desse lugar de estresse, tá? Então, como eu falei ali, fadiga decisional é muito sobre um cansaço sem causa aparente. Parece que você não fez nada. E eu vejo muito mulheres sendo julgadas, às vezes, pelos companheiros ou por outras pessoas do círculo próximo, porque elas estão ali, naquele lugar de estar na rotina de casa, filhos, organização dessas atividades domésticas e ainda falarem, mas você não faz nada. Por que você está cansada? É por causa disso aqui. É por causa de tanta decisão que você precisa tomar, tanta escolha que você tem que fazer ao longo do dia, que vai drenando a tua energia, que vai fazendo com que você fique muito exausto ao final do dia. Eu encontrei o conteúdo do James Clear, que é um neurocientista, que traz pra gente o livro chamado Hábitos Atômicos, em que ele explica a ciência dos hábitos. E traz pra gente uma explicação por trás dessa questão que eu estou trazendo então. Então, entenda o nosso cérebro como uma máquina de economizar energia. O tempo todo, o nosso cérebro, ele quer transformar qualquer coisa em automatismo para poupar esforço, ok? E aí, uma outra coisa que a gente tem no nosso cérebro é a neuroplasticidade, que é uma capacidade de se reorganizar e de criar novas conexões neurais. Então, quando a gente trabalha autoconhecimento, eu tenho batido muito nessa tecla, que você pode fazer uma terapia, um atendimento que vai mexer no seu subconsciente, que vai trabalhar em nível espiritual, que vai trabalhar em nível emocional. Mas se você não criar um caminho neural através de um comportamento, através de um hábito novo e fazer com que isso seja algo experiencial e prático na sua rotina, muitas vezes você vai achar que você gastou dinheiro à toa com as terapias. Por quê? Porque a gente precisa trabalhar na matéria também. Nosso cérebro tem essa capacidade de se organizar, ele tem essa capacidade de gerar novas conexões e ele quer, depois de ter se reorganizado, que tenha um caminho fixo para ele seguir. Então, lembra quando a gente estuda autoconhecimento, em que a gente explica que tudo que você aprende por repetição, que você ouve de forma repetida, se torna uma crença subconsciente quando é do 0 aos 7 anos de idade? A gente sempre ensina isso, né? Olha, do 0 aos 7 anos, toda vez que a sua mãe ficava falando para você repetidamente a mesma coisa, você grava aquilo como uma verdade. E o cérebro reforça esse caminho. E ele pavimenta uma estrada que é a estrada do conhecido, que é a estrada daquilo que ele já sabe como funciona. Então a gente precisa muitas vezes voltar naquelas ações que a gente tomou como automáticas, por exemplo, na nossa infância, e ressignificar elas para montar um novo caminho neural agora e trazer um novo comportamento a partir do agora. Bom, isso eu estou trazendo, claro,
misturado com autoconhecimento, com terapia, porque é o meu mundo. Mas você pode aplicar para qualquer universo que você tem. O seu cérebro, por exemplo, quando você aprendeu a dirigir, o seu cérebro no começo, ele ficava confuso. Câmbio, seta, para que lado eu vou, o pedal, a marcha. Hoje, você faz isso automaticamente, né? Conforme você repetiu, aprendeu, dirigiu repetidamente, isso se torna algo que ele faz de forma inata. Então aprenda que é muito mais importante você criar um sistema para o seu cérebro em que você faz as coisas de forma repetida, até ele aprender um caminho e ele fazer isso de forma automática, do que você ficar se esforçando na boa vontade para conseguir mudar alguma coisa e ficar no caos, na desordem, na bagunça, tá? Então você precisa criar pequenas decisões consistentes que vão gerar grandes transformações na sua vida. Imagina, por exemplo, se você consegue aplicar isso para o seu autocuidado. Eu comecei fazendo com a minha resistência em fazer exercícios físicos. Gente, eu tinha muita dificuldade de fazer exercício físico. E eu trabalhei em nível espiritual, trabalhei em nível emocional, em nível mental, subconsciente, mas ainda assim eu não conseguia ter um desejo genuíno de fazer exercício físico. E foi só colocando micro hábitos na minha rotina que eu comecei a realmente me abrir para isso. Primeiro eu comecei alongando um pouquinho, 1 minutinho, 5 minutinhos, depois eu me abri para caminhar um pouquinho e comecei a fazer isso sem pressão. Muito pelo prazer, muito pela sensação de estar me sentindo bem com esse cuidado do meu corpo, até eu conseguir fazer os exercícios físicos. Imagina, por exemplo, na parte emocional. Se todos os dias você coloca micro momentos de presença. Eu sei que muita gente que busca o autoconhecimento lê sobre o poder do agora, sobre como você precisa estar aqui e agora, não ficar remoendo o passado, não ficar lá projetando um futuro que ainda não aconteceu e não sabe como. Como é? Micro momentos, micro decisões, micro ações. Então, todos os dias eu vou fazer um momento de pausa para respirar, para olhar a natureza, para tomar um chá, para observar como está meu corpo, as minhas emoções, a minha mente. Se você começar a fazer essas pequenas decisões de mudança e fizer com constância, o seu corpo vai se acostumando ao autocuidado e vai gerando para você uma dopamina que não é a dopamina barata, que não é a dopamina externa, é uma dopamina do prazer do autocuidado, de estar bem com você mesmo. E isso vai gerando grandes transformações. Então, o cérebro, quando ele vai sendo programado a fazer um novo caminho, e você faz isso repetidamente todos os dias, ele entende que aquele é um novo padrão. E assim, a neuroplasticidade, ela reprograma o seu piloto automático. Então, se antes para você era automático comer compulsivamente, agora, toda vez que você tiver vontade de comer, você segura, respira, muda o foco, come outra coisa, faz alguma mudança e consegue sustentar esse novo hábito, com o tempo isso se torna um caminho pavimentado e aquele hábito antigo não permanece mais, tá? O cérebro, gente, ele não muda o que a gente entende, o que a gente adquire de teoria, o que a gente aprende de conhecimento. Ele muda com o que a gente faz de repetição, tá? Bom, e aí, o James Clear, quando trouxe esse livro dos hábitos atômicos, ele fala que o que transforma a gente é o sistema, que são essas decisões diárias que você vai estruturar para o seu cérebro funcionar de forma mais fácil, tá? Então, vamos ter primeiro uma clareza do que eu tenho que fazer, o que eu quero fazer, como eu vou fazer, repetir isso, consolidar isso e ter uma recompensa do porquê manter.
Já vou explicar um pouquinho mais disso ali logo abaixo, tá? E aí, aqui, 3 níveis de mudança. E aí, o grande erro que a gente comete e que eu achei incrível encontrar o James Clear falando disso, esse neurocientista, porque eu já tenho alguns vídeos gravados, até aqui eu vou deixar para vocês no cards, uma playlist que eu chamei da escada da consciência, né, que explica o que é o nível do ter, o nível do fazer e o nível do ser, que eu puxei muito do conteúdo do Dr. David Hawkins, que é um psiquiatra norte-americano excepcional. Enfim, eu peguei todo esse conteúdo do Dr. David Hawkins, eu já estava trabalhando em cima disso e agora eu encontrei o Dr. James Clear, que traz pra gente isso com uma nova roupagem, mas é dizendo a mesma coisa com palavras diferentes. E isso também é bom para o nosso cérebro aprender, né? Que o nosso cérebro aprende de diferentes formas. Então, talvez eu estou falando um conteúdo que eu já disse aqui, mas com uma outra roupagem e você talvez vai ter a sacada que você precisava, porque eu estou falando com uma outra linguagem. James Clear traz pra gente que o maior erro que a gente comete é quando a gente está tentando mudar alguma coisa na nossa vida, quando a gente está buscando uma transformação e a gente busca no nível do ter. Então, por exemplo, eu quero ter um corpo físico mais bonito. E aí eu fico me forçando a fazer exercícios físicos. Mas eu não gosto, mas eu procrastino, mas eu me auto-saboto, mas daí eu vou lá e faço uma semana de academia e aí eu desisto. E aí é horrível. O erro é você não pode atacar o que você quer ter. E nem o que você vai fazer. Você tem que atacar em nível de identidade. Quem você escolhe ser. E isso traz toda a mudança, inclusive, que a gente trabalha na manifestação, na visualização e na solidificação de uma cocriação de realidade, tá? Você precisa mudar primeiro internamente quem você acredita ser, o que você se identifica com o seu senso de quem eu sou, para depois você colocar processos, o que você vai fazer, para depois você obter o que você quer ter. Então vamos lá nesse exemplo do exercício físico. Eu me identifico como alguém procrastinadora, que não gosta de fazer exercícios físicos, que tem preguiça de cuidar do corpo. Eu me identifico com todas as histórias que eu contei ao longo da vida sobre os meus 40 anos de não fazer exercícios físicos. E eu acredito que essa é quem eu sou. Eu sou uma pessoa preguiçosa para fazer exercícios físicos. E quando eu converso com os meus amigos, eu falo para todo mundo que eu sou uma pessoa preguiçosa. E que eu não faço exercício mesmo porque eu não preciso. Você entende que você está reforçando cada vez mais a identidade de ser uma pessoa que não gosta de fazer exercícios físicos. Mas aí você inventa um processo. Não, eu vou começar lá a fazer academia para ter esse bendito corpo. E aí, você começa a fazer com força, com esforço, lutando contra. Por quê? Porque a sua identidade é de uma pessoa preguiçosa. Como que uma pessoa preguiçosa vai conseguir ter constância e disciplina em exercício físico? E, por fim, ter o resultado do corpo que você deseja? Não vai rolar. Para você sustentar uma mudança e para você começar a aplicar os micro hábitos na sua rotina que vão te trazer esse processo contínuo que vai gerar a neuroplasticidade do seu cérebro para você atingir o seu objetivo, você tem que primeiro mudar aquilo que você tem de identidade, com quem você se identifica. Então, primeiro você muda o seu mindset, sua forma de pensar. Então, eu sei que eu fui, por 40 anos, alguém que não gostava de fazer exercícios, que procrastinava para cuidar do corpo, que deixava isso como um peso na minha vida. Mas hoje eu decido ser alguém que já tem um corpo saudável, alguém que gosta de exercícios. E eu vou colocar essa nova roupagem na minha mente mesmo. E quando eu conversar com as pessoas e falar de exercício, eu falo, eu sempre tive resistência, mas agora eu decidi que eu tenho
força de vontade, que agora eu vou conseguir, que eu vou fazer. E você não fica só tentando ser. Você, de fato, assume essa verdade para você. Eu quero ser essa pessoa, eu quero ser e eu sou essa pessoa que tem facilidade e gosta de fazer exercícios. Quando você muda a tua identidade, aquilo que você se identifica como quem você é, em nível mental, e você pode também fazer isso em nível subconsciente, utilizando terapias específicas para isso, Theta Healing, por exemplo. Você pode fazer isso em nível emocional, mexendo com liberação psicossomática. Você pode fazer isso em nível espiritual, trabalhando com outras terapias. Você pode usar uma mesa radiônica. Você pode usar ferramentas para te ajudarem a tirar aquelas resistências que te impedem de te enxergar como esse ser que você quer se identificar que você verdadeiramente é, ok? Mas a partir do momento em que você entendeu que você consegue ser e se identifica com essa nova identidade, o fazer, ele começa a ser mais fluido, porque você tem uma identidade vibracional, você ressoa com, por exemplo, ir numa academia. E você colocando processos, microprocessos, para que isso se torne realidade, vai fazendo com que não haja tanta resistência do teu cérebro em fazer aquilo acontecer. E é como se você fosse dando pequenas pitadas de hormônios do prazer para ele, jogando assim as migalhinhas, olha, vem seguindo aqui esse caminho, que esse caminho novo aqui é bom. Né? Então, se você se identificou e você começa a fazer os novos hábitos, inserir os novos processos, daqui a pouco você vai ter o corpo que você deseja como uma consequência natural. Se você fica bitolado em visualizar ou imaginar aquele corpo, mas você não se imagina no futuro, mas você não se imagina ainda sendo aquele corpo, como você não consegue ancorar para o aqui e agora, você vai sempre estar projetando no futuro. Você precisa visualizar e imaginar o aqui e agora, você já sendo essa pessoa que tem esse corpo, e você começar a fazer microações que vão se tornando ações a médio prazo e depois macroações a longo prazo que vão trazer esse caminho neural novo para o teu cérebro se acostumar com esse novo padrão. Então, quando eu trago para vocês muito as questões do autocuidado, de que você tem que fazer nos 4 níveis, em nível físico, mental, emocional e espiritual, é muito sobre isso. Em nível espiritual, emocional, mental, você tem que ter as transformações também, não pode ser só no nível físico. Tudo é integrado. Nós não somos apenas esse corpo, nós temos vários corpos aí, e essa fórmula de primeiro escolher quem eu sou, para depois montar os processos do que eu preciso fazer, e o resultado você nem percebe, você nem coloca na conta, simplesmente acontece, é a fórmula mágica que realmente funciona para você integrar esses corpos e aplicar o autoconhecimento na sua vida e conseguir fazer qualquer transformação que você deseja, tá? Então, não é muito sobre você fazer mais, mas é sobre você fazer diferente enquanto você faz. Por exemplo, quando eu vou fazer exercício físico identificada com a identidade da Giane preguiçosa, eu já vou com preguiça. Eu já vou sabendo que eu vou fazer 15 minutos e vou embora. Agora, se eu vou fazer exercício físico identificada com a Giane, que já é uma pessoa que gosta de cuidar do corpo, que tem uma disciplina e uma persistência nisso, eu já faço diferente. Eu já trago uma energia diferente para aquilo. E aí, quando você muda quem eu sou, todas as decisões elas vão se alinhando automaticamente. O como você vai ter aquilo é uma consequência que o universo vai trazendo por sincronicidade. E eu estou usando esse exemplo que é muito simples e palpável do exercício físico, porque é algo que aconteceu na minha vida pessoal recentemente, né, no último mês para cá, mas você pode aplicar isso para qualquer coisa que você queira de transformação na sua vida. Beleza?
Então, cada hábito é um voto pela pessoa que você deseja se tornar, tá? E aí, o James Clear define pra gente as 4 leis simples para você criar ou eliminar hábitos na sua vida, que vai te ajudar a trazer esse momento de, depois de você definir a sua identidade, quem você quer ser, você ter os processos do que você tem que fazer. Então, a gente tem aqui, torne óbvio, né? E aí a gente vem para a parte prática mesmo, então, dessa parte do que você tem que fazer depois que você escolheu ser. Então, deixe visível aquilo que precisa ser lembrado, né? Poxa, como que você pode otimizar a tua vida colocando planner, né? Colocando um calendário, colocando metas na tua geladeira, né? Eu tenho aqui, por exemplo, esse aqui eu acabei de imprimir, ele não tá em... Eu não gosto de fazer ele colorido, eu gosto de fazer ele de grifar com grifa-texto, então por isso que ele tá assim preto e branco. Daqui é o meu planner, né, do último protagonista de Si que eu rodei para mim. E aí eu tenho aqui cada área que eu tenho que fazer e eu ainda não sublinhei, mas aí deixo visível, tá aqui, ó, do lado da minha mesa do meu computador. Tudo que eu tenho que fazer de ações a curto prazo, em nível físico, mental, emocional, daquilo que é aquilo que eu tô manifestando, aquilo que eu desejo ser, né? Coloque isso de forma óbvia para você. Seja num planner, seja em post-it. Se eu virar a câmera aqui, vocês vão ver que a minha tela, ela tem 6 post-its de coisas que eu não posso esquecer. E eu lembro que quando eu comecei no autoconhecimento, eu fazia muito isso. Eu fazia post-it de Grabovoi, fazia post-it de lembretes, de frases que eu queria repetir, por exemplo, aqueles mantras de consciousness, né, que é tudo é o oposto do que parece ser, nada é o oposto do que parece ser, universo, que mais é possível, tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Eu ficava muito naquelas afirmações, e aí eu fiz bastante post-it para lembrar disso. O que você pode colocar em post-it de forma que o seu cérebro vai estar o tempo todo lembrando para você não sair repetindo o padrão antigo. Quando a gente trabalha, por exemplo, mudança de pensamento, a gente precisa disso, para você observar o tempo todo. Peraí, né? Eu tinha um post-it que era cancela, 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 que é para eu cancelar quando eu observava que eu estava tendo um pensamento de vitimismo, ou um pensamento tóxico, um pensamento ruim, né? E aí eu olhava, e é assim que eu comecei a observar meus pensamentos e aprender a observar quando eu estava sendo negativa ou quando eu estava sendo otimista. Se eu quero começar a cuidar um pouco mais da minha saúde física, eu preciso tomar água. Poxa, deixa sempre a água sempre do seu lado, né? Hoje eu tô aqui com uma garrafa. Torne aquilo que você tem que fazer para você ser esse novo eu óbvio, fácil de visualizar, né? Então todo dia eu quero fazer alongamento. Beleza, já deixa o tapetinho de yoga ali num lugar fácil, que você não vai precisar ir lá, erguer, abrir um armário para tirar. Deixa o negócio no jeito. O ambiente é o primeiro gatilho de ajudar você a mudar um comportamento ou não. Se você é uma pessoa que quer mudar um hábito e você continua frequentando os mesmos lugares, tiro no pé. Você precisa ajustar o seu ambiente para ser favorável para a transformação que você deseja. Eu sempre cito esse exemplo, né? A pessoa fala que quer parar de fumar, mas continua indo lá jogar pôquer com um povo que fica fumando e bebendo. A pessoa fala que quer parar de beber, mas continua indo na mesma balada. Poxa, por um período, faz essa transformação interna de evitar ir nos lugares onde você vai estar sendo exposto aos gatilhos antigos e monte novos gatilhos para o seu cérebro. Se ajude também, né? Então, torne óbvio, deixe fácil aquilo que você precisa de transformação. Segundo ponto, torne atraente. Então, ele traz muito a gente associar aquilo que a gente está querendo de transformação com algo sensorial. Então, pode ser
um cheiro gostoso no ambiente, pode ser o paladar, de ter um sabor gostoso, pode ser colocar uma música, no meu caso de fazer o exercício, colocar uma música enquanto você vai fazer o exercício, né? Se você quer uma transformação que é em nível de autocuidado, por exemplo, você precisa fazer com que aquilo seja um prazer e não uma obrigação. Tudo que você pode transformar, às vezes, num ritual, que é algo muito voltado para as mulheres, para o feminino, vai te ajudar também, né? Então, se de repente para você faz sentido você sentar e anotar tudo que você quer, tudo que você não quer mais na sua vida e tudo que você quer. Mas aí você quer acender uma vela e fazer uma intenção de pedir que o seu anjo da guarda esteja com você. Torne cada momento mágico e ritualístico. Porque também quando a gente está com esse excesso de sobrecarga, de tomada de decisão, com essa vida um pouco caótica, a gente está muito na polaridade masculina. E se a gente traz essa sensorialidade, não sei como seria a palavra, esse sensorial, a gente está puxando para o feminino, a gente está puxando a polaridade feminina. A polaridade feminina, ela gosta disso, ela gosta do cheiro, do toque, do som, tá? Terceiro ponto, torne fácil. Então, simplifique. Se você começar a pensar que você quer fazer, por exemplo, a transformação do corpo perfeito, e você já começa fazendo 1h30 de academia por dia, sorry, você vai parar, você vai cansar, você vai se estressar. Em vez de fazer 1h30, comece fazendo o que eu falei, 5 minutos, depois aumenta para 15, depois meia hora, depois vai lá e faz 1 hora e depois 1h30. Coloque metas que sejam factíveis, não que sejam impossíveis. Jane, eu quero começar a praticar meditação, porque eu sou uma pessoa muito ansiosa. Beleza, então começa fazendo uma respiração com consciência. 3 minutos de respiração com consciência. Depois você amplia a respiração com consciência, coloca uma meditação guiada que vai ser de 5 minutos. E depois você faz uma meditação de 15 minutos. E aí depois você vai conseguir tirar a meditação guiada e fazer a meditação e conexão para se conectar com a tua consciência sem precisar de ferramentas externas. Mas são degraus, são passos, ok? As pessoas falam muito disso sobre, por exemplo, ler, né? Às vezes falam, eu queria muito mais ler, aprender mais, estudar mais. Tá, não pega um livro de 1000 páginas e queira ler ele todo de uma vez. Coloca pelo menos 1 página por dia, como uma meta pessoal. Porque o seu cérebro, ele aprende pela consistência, não pela intensidade. Então, não é a quantidade que eu tô fazendo. Se eu tô fazendo 1 hora, se eu tô fazendo 20 páginas, é a consistência. É todos os dias eu tá fazendo um pouquinho, entendeu? Então, faça todos os dias um pouquinho, mas faça. E, por fim, torne satisfatório. Gente, celebrar o seu progresso é indispensável para o teu cérebro entender que ele tá no caminho certo. Por quê? Porque o cérebro, ele vai buscar na gente aquilo que traz a dopamina, que traz a serotonina, que traz os hormônios do prazer. Ele vai buscar sempre, por exemplo, a dopamina, ela é o combustível da repetição, né? Então, ele vai buscar sempre aquilo que trouxe esse engajamento pra gente. E hoje pode ser que você esteja recebendo dopamina em ficar rolando um Instagram ou em comer um chocolate. Pode ser que a tua dopamina esteja nesses lugares hoje. E a gente precisa mudar. E existe formas de você receber essa dopamina sem ser necessariamente por essas fontes de dopamina barata, né? Tem aquele livro que fala sobre isso. Uma delas é você celebrar aquilo que você achieved, aquilo que você conquistou. Então, por exemplo, anota agora tudo como você estava. E anota depois tudo como você quer, onde você quer chegar. E aí você vai incorporar quem você quer ser, quem você já é, então, porque agora não é mais quem eu quero ser. Eu já sou essa pessoa que, por exemplo, faz os exercícios. E a cada 1 vez por semana que seja, ou se possível todos os dias, você comemora
cada pequeno passo que você deu. Sente gratidão, fala, cara, que orgulho de mim, olha aqui, ó, eu consegui, eu fui na academia, eu fiz 3 minutos de respiração, eu fiz. Pare e sente a gratidão solta dopamina também. Marca em algum lugar, né? Eu gosto desse planner aqui que eu tenho, né? Porque aqui, depois eu vou dando um check, aonde, ó, já conquistei isso daqui, parabéns pra mim. Né? E claro, se você quiser, sei lá, celebrar, comemorar, eu, por exemplo, tive uma conquista na semana passada, que foi de manifestação, que foi de todo esse processo que eu tenho feito aqui, do protagonista de Si Comigo, e eu falei, cara, eu vou celebrar, vou até tomar uma cerveja, que é algo que eu não tenho feito muito mais assim, corriqueiramente. Eu falei, vou sentar com os amigos e vou tomar uma cerveja para celebrar. Que seja, né? Mas faça de alguma forma pequenas e grandes celebrações sobre aquilo que você conquista, ok? Ah, tá. E aí tem essa última parte que ele traz pra gente, o James Clear, né? Se vocês quiserem buscar, o livro chama Hábitos Atômicos. É sobre melhorar 1% ao dia. Não busque melhorar 50% ou 100% no dia. Melhore 1% ao dia. Olha, em um ano você vai estar 37 vezes melhor. O ambiente é a arquitetura invisível do comportamento, que eu já falei para vocês. E ele fala, simplifique o espaço e a mente acompanha. E aí eu quero trazer para vocês, agora pensando nas microações e no ambiente, algumas sugestões de coisas que você pode fazer, de mudanças que você pode ter na tua rotina, para te ajudar com aquelas 35 mil decisões que você tem que tomar todos os dias, tá? Então, gente, tem várias dicas de várias pessoas, tem dicas Matrix, tem dicas da espiritualidade, eu vou tentar trazer algumas que eu acho que são bastante relevantes aqui, né? Por exemplo, tem uma do Mark Zuckerberg, que ele fala que ele já tem a combinação certa das roupas do guarda-roupa dele. Para que ele possa ter foco e produtividade, ele elimina a necessidade de pensar na roupa que ele vai ter que usar, na comida que ele vai ter que comer. Tá tudo pré-planejado. Como que ele faz? Ele já tem as combinações de roupa. Então, sempre que eu usar essa blusa, ela vai estar com essa pulseira, com esse anel, com esse brinco, e essa é sempre a mesma combinação, com essa calça, com esse sapato. Então, ele já tem as roupas pré-combinadas. Você imagina, se para ele, que é homem, que normalmente tem muito menos adereços, ele entende isso como algo importante, imagina nós mulheres, que tem um monte de firififi pra gente fazer, de maquiagem e de tudo mais. Então, se você sente que você é uma pessoa que tem muita dificuldade em ser prática na decisão da sua roupa, daquilo que você veste, você perde muito tempo com isso, fica essa dica. Eu já sempre fui muito mais objetiva, nunca tive dificuldades com isso. Mas eu conheço muitas mulheres que têm até dificuldades no relacionamento. Porque o marido fala, gente, a gente fala que vai sair, a pessoa demora 1 hora, 2 horas para se arrumar. Faça essa praticidade. O teu cérebro agradece e teus relacionamentos também. Segunda questão é a tua alimentação diária, né? Então, eu não sei como que é a tua casa, se é você que cozinha, se você tem uma empregada doméstica, como que você costuma fazer as suas refeições. Mas uma outra dica que existe é você, por exemplo, no domingo vai lá e faz o mercado e define o cardápio da semana. E esse cardápio vai ser o cardápio do que vai ter de café da manhã, almoço e jantar na segunda-feira. Esse outro vai ser da terça, esse vai ser da quarta. E, inclusive, você pode fazer ele semanal ou quinzenal, de uma forma que você sinta que não fica tão repetitivo, para não enjoar, né? Mas que fique fixo. Porque daí você já sabe exatamente o que você vai ter que comprar no mercado. E aí você não perde tempo tendo que escolher demais. Uma outra dica para o mercado, além de você já saber o que você vai comprar, porque você já sabe qual é o cardápio do que você vai fazer, é você sempre comer antes de ir. Porque quando a gente vai no mercado com fome, a gente acaba comprando coisa desnecessária. Mas enfim, isso não tem nada a ver com as decisões do dia, mas eu senti de contar.
Então, tenha um cardápio fixo. Se você percebe que essa questão da alimentação é uma coisa que toma muito teu tempo. A mesma coisa a lancheira dos filhos. Ai, meu Deus, eu nunca sei o que eu mando na lancheira para a escola. Uai, gente, pré-determina. Toda segunda-feira eu vou mandar um pãozinho recheado. Toda terça-feira vai ser uma crepioca. Toda quarta-feira vai ser sei lá o quê. Pré-determina as opções. Já deixa isso organizado, tá? Você não precisa escolher mais. Você precisa eliminar o que não está funcionando. Então, observe o que na sua rotina está te atrapalhando. Se você é uma pessoa que tem dificuldade com a questão de escolher roupa, você faz isso. Se você não é, tá tudo bem. Se você tem dificuldade de decidir alimentação, já faz isso. A tua faxineira, você pode já deixar pré-escrito quais são as atividades que você quer que ela faça cada dia da semana. Onde você quer que ela limpe. Você não precisa repetir isso para ela, já vai estar escrito. Você poupa muito de você ter que ficar explicando e reexplicando as coisas, porque tá tudo por escrito. Combinado não sai caro, né? Outras dinâmicas, por exemplo, a dinâmica de fazer multitarefas. Gente, essa daqui, ó, foi uma grande virada de chave para mim. E eu aprendi isso antes de me transformar em terapeuta, ainda quando eu trabalhava no mundo corporativo. Eu trabalhei em multinacional e eu tinha muitas funções para executar. Eu fui até para fora do Brasil para fazer treinamento de como fazer a gestão do tempo. E uma das coisas que eu achava que era certo, ou que eu achava que era bonito, ou que eu me orgulhava, era de ser multitarefas. Eu falava, não, eu consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo. E óbvio que quando você está com os seus 20 e poucos anos, fazer várias coisas ao mesmo tempo é algo que você vai dando conta. Mas chega uma hora que isso atrapalha a tua memória de curto prazo. Sabe por que muitas vezes você olha e fala assim, mas eu não me lembro onde eu deixei a chave, eu não lembro de ter feito pequenas coisas assim do seu dia a dia, porque você está sendo multitarefa. O nosso cérebro não é feito para fazer várias coisas ao mesmo tempo e a gente consegue trazer muito mais precisão quando a gente faz uma coisa inteirinha do começo ao fim do que se a gente fica fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Isso eu aprendi também com um livro que se chama Scrum, a arte de fazer o dobro das coisas na metade do tempo. Esse livro eu comprei quando eu trabalhava em multinacional, eu já tinha uma noção de gestão do tempo, mas eu ainda queria fazer muito mais. E aí eu tomei uma tapa na cara, né? Que falou assim, não é para você fazer mais um monte de coisa, é para você fazer uma por vez. Eu achava que ser multitarefas era lindo, mas aí eu fui entender que imagina o teu cérebro, igual quando você abre o computador e tem aquele monte de aba. E você tá fazendo várias coisas diferentes ao mesmo tempo. Eu tô cozinhando enquanto eu tô atendendo a criança, enquanto eu tô respondendo a minha amiga no WhatsApp, enquanto eu tô falando pra faxineira o que ela tem que fazer, enquanto eu tô pensando que eu tenho que marcar consulta pro outro filho. Chega uma hora, gente, que teu cérebro não aguenta mais, ele fica sobrecarregado. Agora, se você consegue diminuir a quantidade de tarefas que você faz ao mesmo tempo, você consegue ter muito mais presença e fazer ela com muito mais cuidado. Para você não cuidar, para você não queimar a panela, para você não falar coisa que não devia, para você não responder com rispidez para o seu filho. Pare de ser multitarefas. Faça o que é possível fazer, se possível, uma coisa por vez. E eu falo se possível porque para mim, na minha rotina, tem hora que não é possível. Se você é mãe, tem hora que não vai ser possível. Tem hora que você vai olhar e falar, cara, eu preciso cozinhar enquanto eu tô dando atenção para minha filha e enquanto o telefone tá tocando eu tenho que atender, tá tudo bem. Mas comece a colocar micro hábitos de fazer uma coisa por vez. E perceba que você vai, essa clareza assim, ó, e essa sensação de parece que tá tudo simples, tá tudo fácil, vai aumentar muito na sua vida. Uma outra coisa que acho bem importante de falar é sobre você ter uma agenda de organização, no sentido de, no final do seu dia, você escrever o que você tem que fazer no dia seguinte e anotar e deixar. Isso eu aprendi num treinamento fora do Brasil e mudou a minha vida. Porque eu tinha muita ansiedade, ó. Às vezes acordava de madrugada pensando na lista de tarefas que eu tinha que fazer, porque eu tinha
uma função ali de diretoria que era muito, que demandava muito, né? E aí, cara, quando eu comecei a colocar no papel todas as tarefas do que eu tinha que fazer para o dia seguinte, antes de terminar o expediente, eu conseguia de fato ir embora e esquecer do meu trabalho. E isso depois eu apliquei para minha vida cotidiana. Então, tudo que eu tenho que fazer, que eu não posso fazer hoje, que tem que ser amanhã, eu anoto para amanhã eu fazer. Tá anotado, posso esquecer. E tudo que leva menos de 2 minutos que eu posso fazer agora, eu faço. Entende? Essa sacada também ajuda muito você a organizar a sua mente e deixar ela menos sobrecarregada. Vamos pensar um pouco em outras coisas de organização mental também. Por exemplo, você pode... A tua mente gosta de previsibilidade. Então, você pode organizar a sua rotina de uma forma em que não fique tudo bagunçado. Vou dar um exemplo. Ano passado, quando eu estava vivendo em sobrecarga, a agenda da minha filha estava completamente desorganizada e a minha por consequência. Então, eu nunca sabia que dia que eu ia ter horário livre para poder atender as pessoas, eu não sabia que dia que ia dar certo da minha filha ir na terapia, ir na escola, eu não conseguia organizar com antecedência a agenda. Agora, esse ano, eu consegui. E aí, existe uma organização em que de manhã eu faço trabalho administrativo e à tarde é o horário que eu atendo as minhas mentorandas, que eu atendo as minhas clientes, que eu atendo como terapeuta. E ou de manhã, ou de noite, ou no final de semana, quando eu tô afim, eu faço meu trabalho de marketing digital. Tô aqui gravando esse vídeo, tô ali editando um vídeo, tô fazendo um post pro Instagram. Essa organização de definir horários, ela ajuda muito na tua vida. Antes, eu dava uma brechinha, eu fazia uma mesa radiônica aqui. Dava uma outra brechinha, eu fazia uma coisa ali. E aí, cada hora eu tava fazendo uma coisa diferente. E sabe o que aconteceu? No dia que eu não tenho, que eu tenho uma tarde, por exemplo, que eu não tenho um cliente para atender, eu me atendo. Eu sou a minha cliente. Então, eu criei uma disciplina em organizar a minha administração como empresária pela manhã, os atendimentos à tarde, que propiciou inclusive meu autocuidado, porque muitas vezes eu ficava atropelada para atender os outros e fazer as coisas pelos outros e não fazia o meu dever de casa de me cuidar, de me atender como terapeuta, porque eu faço isso por mim, né? Então, faça uma previsão do qual período você vai fazer tais atividades, qual você vai fazer tal e qual você vai fazer tal. E você vai testando para ver qual vai funcionar melhor. Cada vez que você organiza melhor e faz essa previsão de como as coisas vão funcionar, você vai dando para o teu cérebro a sensação de relaxamento. Teu nervo vago vai ficando menos hipervigilante, você vai ficando mais tranquilo, entendendo que está tudo no seu devido lugar. Não tem por que eu atropelar a atividade de amanhã cedo e puxar para agora, se amanhã cedo eu vou fazer e tá tudo certo. Eu tenho tempo para fazer amanhã cedo. Você fica mais amiga do tempo. Você não fica refém do tempo, parecendo que você sempre tá com pressa, tá? Então você pode, por exemplo, organizar dentro da tua agenda. Poxa, toda segunda-feira eu sempre tive isso, né? Segunda-feira é o dia de fazer o planejamento da semana. É o meu foco profissional de alinhar minhas tarefas, alinhar como que vai ser a semana e tudo mais. Toda terça-feira eu vou fazer uma atitude de autocuidado. E aí depende, autocuidado pode ser nos 4 níveis, né? Depende do que você precisa. Pode ser que seu autocuidado seja fazer um skincare, pode ser que seu autocuidado seja fazer um exercício físico, pode ser que seu autocuidado seja fazer uma oração, porque você precisa mais da área espiritual do que da parte física. Pode ser que seu autocuidado seja fazer um journaling, escrever sobre o que você está pensando, o que você está sentindo. Mas coloque, pelo menos uma vez na semana, o autocuidado. Na quarta-feira, é o meu dia de organizar a casa. Então, eu não vou querer organizar toda a casa num dia só, pegar um sábado e ficar lá igual uma louca arrumando a casa inteira. Não, toda quarta-feira é meu dia de arrumar uma gaveta da minha casa, né? Toda quinta-feira eu vou fazer
um movimento de expansão, de conhecer novas pessoas, de lazer, de vida social. Coloca micrometas divididas, que aí você não sobrecarrega e você pega todas as áreas da sua vida e você atua em todas elas, tá? Algumas decisões, por exemplo, micro hábitos que você tem e que esses daqui com certeza são os que mais gastam o teu potinho aí das 35 mil decisões diárias, que mais gasta a tua energia, são com relação ao seu celular. A forma como você utiliza o seu celular na sua rotina, ela é determinante para esse monte de dificuldade que você tem de sobrecarga, tá? Então vamos lá. Notificação desnecessária. Desativar, né? Para que eu fico recebendo notificação do Facebook no meio da minha tarde? Não. Segundo ponto, e aí é um ponto meu mais radical, mas que para mim foi extremamente libertador. Meu celular fica no silencioso 24 horas. Ou seja, eu não fico ouvindo meu celular me chamar. Quando eu estou disponível para mexer no celular, eu vou lá e pego ele e vejo tudo que tem ali. Nunca eu paro o que eu estou fazendo para ir atender o celular. Eu organizo meu celular para olhar ele no horário que eu posso olhar ele, né? Cada alerta que o celular te manda, cada notificação, cada musiquinha é um sequestro da sua atenção. E é uma decisão que você tem que tomar. Eu paro o que eu estou fazendo para ver o celular ou não? Seja protagonista da tua vida. Decida você a hora que o seu celular vai ser utilizado, não o inverso. O teu cérebro começa a gastar energia toda vez que você ignora ou que você abre essa notificação que está pulando ali, que está tocando. Próxima coisa, horário para ver rede social. Sim, horário para ver rede social. No meu caso, eu quase nunca vejo. Por quê? Porque eu comecei a encontrar o prazer em outras atividades e o prazer na presença, em fazer a conexão com a minha filha, em realmente estar ouvindo ela e tudo mais. E eu esqueço que o celular existe. Mas se você ainda tem um hábito muito forte de ficar rolando feed, de ficar olhando, né? Enfim, ou se você usa para trabalho, determine horários específicos para você fazer isso. Não para o que você está fazendo para ir lá olhar o celular, para depois voltar aqui, para depois ir ali. Você vai queimar a panela, você vai perder chave, você vai esquecer, você vai começar a ter memória de curto prazo. Não adianta você ficar tomando ginkgo biloba, não, ou indo atrás de médico para te ajudar a tua memória. É a tua forma de organização do teu uso do teu celular. Tá? Um outro e último exemplo, porque eu acho que esse vídeo está ficando mais longo do que eu planejava. Eu tinha planejado um vídeo de 15 minutos. Essa daí é uma dificuldade minha. Eu tenho bastante coisa para falar e aí eu acabo com dificuldade de fazer vídeos curtos. Mas a última coisa estabeleça também uma rotina emocional. Então, como que você pode melhorar essas questões das 35 mil decisões por dia na parte emocional? Bom, crie gatilhos de autorregulação. Então, sempre que você perceber que você ficou tensa, pare e respira. Essa é ótima. Sempre que alguém te mandar uma mensagem no WhatsApp que te desequilibrou, ou que te deixou em dúvida, que te deixou tensa, não responda agora. Você não é obrigada a responder imediatamente. Para, senta ali, deixa aquilo lá. Coloca a mão no peito. Respira fundo. Se conecta com Deus. Esses pequenos gestos vão ensinando o teu cérebro a não ficar num estado de alerta constante, a não deixar o medo tomar conta das suas atitudes, a não deixar você agir com impulsividade. Ele vai ensinando o teu cérebro a aprender a viver numa situação de calma. E quando você consegue montar esse gatilho, por exemplo, gatilhos de autorregulação são, por exemplo, toda vez que eu perceber que eu estou irritada, eu vou respirar.
Isso você vai pôr um post-it agora. Isso agora você vai pôr num planner. Isso agora você vai ter que ser lembrada de alguma forma, por um alerta do seu celular, de fazer. Mas daqui a pouco, isso se transforma como algo automático do seu cérebro. Então, toda vez que você sentir essa determinada emoção, automaticamente o teu cérebro já vai conter o teu impulso de reatividade e vai fazer com que você olhe e fale, tá, não, peraí, eu posso respirar. Eu posso primeiro render a Deus, entregar para Deus essa situação que eu não sei o que fazer ou como responder. E isso transforma muito a tua vida. Assim você começa a ter clareza, assim começa a ter leveza, assim você começa a ter autonomia emocional. Então eu trouxe para você alguns exemplos que são exemplos de rotina mesmo, né? De alimentação, de roupas e tudo. Trouxe alguns exemplos do autocuidado, do autoconhecimento. E quero trazer para você um pouquinho da última questão que falta eu falar nesse vídeo. Que é sobre o trabalho que eu tenho de mentoria do protagonista de si. Que eu achei incrível, assim, porque o Hábitos Atômicos é um livro de neurociência aplicada. E eu tenho batido na tecla de ter um mapa de si, um método de autocuidado que é vivo, que se molda ao teu perfil, que é personalizado, é uma forma de sabedoria integrativa feminina, né? E juntos eles dois, eles formam uma coerência, um ritmo, trazem uma autoconfiança e trazem uma convergência daquilo que é da ciência e aquilo que é da alma. Eu já tinha feito todo esse trabalho do protagonista de si, quando depois eu acessei o conteúdo do James Clear. Intuitivamente, eu tinha feito todo esse movimento de aprender a colocar esses micro hábitos e a diminuir a minha necessidade de tomada de decisão, aumentando as automatizações na minha vida. E aí, é como se esse cara tivesse aparecido na minha semana passada para fechar com chave de ouro, dizendo esse é o caminho. E me trazendo a explicação científica por trás daquilo que eu estava fazendo intuitivamente, no protagonista de si, que é um programa de mentoria em que eu ajudo as mulheres que estão se sentindo sobrecarregadas a organizar todo o teu autoconhecimento, quem eu sou, qual é o senso de quem você quer ser, qual é a transformação, quem você quer ser, quem é o seu eu sou agora, e o que você tem que fazer para você ter os seus objetivos. E monto um plano de ação, e monto todos os micro hábitos, todos os comportamentos, tudo aquilo que você tem que fazer e te ajudo ainda com um prompt, um assistente do chat GPT ou né, também com um planner para quem gosta do papel, te ajudando a fazer toda essa reorganização da sua vida sem você ter que trabalhar muito. Sou eu quem faço o hard job aqui. Porque a minha bandeira ali no protagonista de si é que você não precisa de mais tempo. Você precisa de um sistema que respeite seu tempo e que seja aplicável na tua rotina. E um autocuidado não sendo uma tarefa. Autoconhecimento não sendo mais uma coisa para o meu dia, sim um estilo de vida. Algo que vai fazer parte da sua nova neuroplasticidade, dos seus novos caminhos neurais. Onde para você se conectar com Deus, onde para você cuidar do seu emocional, onde para você identificar suas crenças limitantes, onde para você trazer transformações de mudanças de doenças físicas, de manifestações, daquilo que você quer para a tua vida, vira algo fácil, vivível na tua realidade. E aí eu trouxe uma frase final, que a sobrecarga diminui quando o corpo tem ritmo, a mente tem ordem e o espírito tem presença. Pequenos hábitos sustentados por intenção viva criam uma nova identidade. A mulher no comando da sua própria vida, autodidata de si, com serenidade, com clareza. Se você quer conhecer o protagonista de si, aqui no link da descrição do vídeo tem todas as informações dessa mentoria. Eu estou com um primeiro grupo de mulheres com condições especiais abertos até hoje, 19 de outubro de 2025. Depois a gente vai fechar e aí vai abrir só a lista de espera para o próximo projeto do protagonista de si, mas nesse formato que eu estou fazendo, em que eu vou fazer o trabalho todo de montar o teu mapa do autoconhecimento, sem automatização,
comigo mesmo, pondo a mão na massa, é a única vez. Então, hoje, se você está vendo esse vídeo, aproveite nesse momento para aplicar ali para o programa. E aí, para fechar, eu quero lembrar você que você muitas vezes está se sentindo sobrecarregada, está se sentindo exausta e não é mais tempo que você precisa de menos decisões. Você precisa organizar as decisões que você toma. Você precisa de clareza e você precisa simplificar. Cada escolha que você faz de forma inconsciente faz com que haja um vazamento da tua energia. Cada vez que você não está percebendo onde você está deixando que esse monte de decisões aconteçam de forma automática, você está permitindo que essa energia vá vazando, que a sua mente vai ficando sobrecarregada. Agora, cada decisão que você faz com consciência é uma semente da tua liberdade. Cada vez que você escolhe organizar melhor a tua rotina, cada vez que você escolhe diminuir as decisões e aumentar o número de micro-hábitos e colocar metas e planos de ação e hábitos, mais você vai tendo uma liberdade de ser quem você verdadeiramente é. E aí você consegue viver com menos esforço, com mais sentido e muito mais conectada com a tua polaridade feminina, muito mais conectada com Deus, muito mais conectada com a tua essência. E eu te garanto que é possível sair da sobrecarga e é possível colocar tudo isso em prática. Se você quiser uma mentora para isso, aqui estou. E se você sentir que esse conteúdo pode ter contribuído com a tua vida ou pode contribuir com alguma mulher que você ama, compartilhe, dê o like para que a gente possa atingir mais vidas com esse trabalho. Gratidão e até o próximo vídeo.